Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Nesse capítulo 18, chamado Velha Afeição, a gente vai descobrir por que o Eusébio sugeriu que o André fizesse esse trabalho nas cavernas, sendo que a gente ficou sabendo no capítulo passado que por ele não ter o curso apropriado, ele não poderia descer ao ambiente principal do trabalho para fazer o apoio, porque era necessária uma devida preparação. E a Cipriana, a irmã Cipriana, já tinha avisado que nada é por acaso, então devia ter algum motivo para ele estar ali. É um capítulo curtinho, bonito, triste, mas ao mesmo tempo muito bonito, em que ele vai encontrar uma pessoa do passado dele, já dando spoiler aí do capítulo. Eles estavam naquele mesmo ambiente, né, passando, vendo as cenas, aproveitando ali para estudar, né, para o instrutor e explicando, né, o Calderaro ir explicando as coisas para ele, e em determinado momento eles se depararam com uma assembleia de velhinhos que ficaram ao lado deles. E aí o André descreve a feição, né, o estilo desses velhinhos, que é assim, a forma como ele descreve aqui é bem interessante, eu vou dar uma resumida, porque é muito importante que a gente compreenda o nível ao qual esses espíritos chegaram. O André descreve assim: esfarrapados, esqueléticos, traziam as mãos cheias de substância lodosa que levavam ao peito de vez em quando, ansiosos e aflitos. Eles pegavam a lama, levavam ao peito, diz o André, com o infinito receio de perdê-los. Ficavam olhando uns para os outros apavorados e ficavam cochichando entre si. Eles encaravam essa lama como se fosse ouro, como se fosse um ouro, um tesouro que eles tivessem posse e que eles tinham que tomar cuidado, porque senão os ladrões poderiam levar. E aí eles ficavam conversando entre si e um deles fala: incalculável é a riqueza que descobrimos, a gente tem que tomar cuidado com isso tudo, né? Com esse nosso tesouro. Aí o outro fala: esse ouro que nós temos conosco permanece à mercê de ladrões, a gente precisa voltar, a gente precisa ganhar o caminho de volta, voltar para casa, porque isso aqui assombraria qualquer um. E o Calderaro explica a situação para o André. São usurários desencarnados há muitos anos. Desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória que se tornaram ineptos ao equilíbrio na zona mental do trabalho digno, por incapazes de acesso ao santuário interno das aspirações superiores. Então, se a gente pensar na casa mental, eles estão ali do segundo andar para o primeiro, extremamente apegados à riqueza transitória, que a gente sabe que não adianta colocar a gaveta no caixão, porque a gente não leva o ouro para o outro lado da vida. E diz, na terra, porque além deles serem extremamente apegados ao ouro, também tem um peso gigantesco de eles não terem sido atentos a como eles adquiriram essas riquezas, e a custo do quê, e tantas vezes ignorando o sofrimento dos semelhantes. Então ele diz, na crosta, não enxergavam meios de se ampararem com a ambição moderada e nobre. Veja que ele está dizendo aqui, isso é uma coisa muito interessante, que não é um problema a ambição saudável em que nós buscamos um emprego melhor, buscamos estudar, buscamos cada vez nos desenvolvermos profissionalmente para termos acesso aos recursos financeiros que são próprios aqui do mundo, próprios da nossa sociedade, que a gente precisa deles para viver. Então, isso não é um problema. A questão é a ambição desmedida. E eles também não reparavam os métodos que usaram para atingir esses fins egoísticos. Então, eles menosprezavam direitos alheios, escarneciam das aflições dos outros, armavam ciladas com o propósito de sugar a economia dessas pessoas desprevenidas. Tantos sofrimentos difundiram com as suas ações irresponsáveis que a matéria mental das vítimas, com emissões de vingança e maldição, colocaram neles uma couraça no campo das ideias. Então, foi tanta vibração negativa de quem foi prejudicado que é como se cristalizassem a mente deles naquela situação. Aí ele diz, assim, essas mentes atordoadas fixam-se nos delitos do pretérito, nos erros que eles cometeram antes, transformando-os em autênticos fantasmas da avareza.
atormentados pelas miragens de ouro nesses desertos de padecimento. Não podemos predizer quando despertem, dada a situação em que se encontram. E nesse momento, um desses velhinhos levantou a voz para dizer para os amigos da lama ali: Amigos, será que a gente não é vítima de um pesadelo? Às vezes eu chego a supor que a gente está equivocado. Há quanto tempo estamos aí perambulando para fora do lar? Onde estamos? Não teríamos enlouquecido? Atenção que isso é uma brecha. Isso é um pingo de lucidez. Só que esse ainda não é o foco, porque aquela voz despertou no André um sentimento, despertou no André uma saudade que ele descreve assim: oh, aquela voz! Escutando-a, pavorosa dúvida se apoderou de mim. Quem estaria louco? Agora eu perguntava para mim mesmo, diz o André. Aquele velho ou eu? Fixei-lhe os traços, olhei para ele direitinho. Oh, seria possível? Aquele espírito desventurado recordava meu avô paterno Cláudio. Afeiçoara-se a mim desde os meus mais tenros anos. Ele vai descrever como esse avô era apegado a ele. Minha mãe sempre afirmava que só na minha companhia ele se acalmava nas crises nervosas que lhe precederam o fim, antes da morte. Não me lembrava da história dele com detalhes. Entretanto, não ignorava que ele fez uma fortuna considerável em situações escandalosas, curtindo uma velhice espinhosa pelo excessivo apego ao dinheiro. Então, parecido caso. Ele se conturbou nos últimos anos do corpo, porque ele, perturbado na mente, já via ladrões em toda parte. Aflito, o pai do André trouxe o avô para a residência e a mãe deu todo o suporte até a morte desse velho avô Cláudio. E, de repente, veio à memória do André o momento da morte. Chamaram ele do colégio, onde ele fazia o curso secundário, para beijar as mãos frias e cadavéricas do avô. E ele nunca se esqueceu da máscara cadavérica, da expressão que ele ficou ao morrer. Ele diz: as mãos recurvadas sobre o peito parecia guardarem algum tesouro oculto, e os olhos vítreos, que nem conseguiram ser fechados pelas pessoas, vagueava o pavor do desconhecido, como se trágicas visões do além ele tivesse percebendo essas trágicas visões do além para onde ele foi levado sem que ele quisesse. No curso do tempo, diz o André, ainda lembrando, vinha saber que meu avô deixara valioso patrimônio financeiro, que foi aí usado pelos parentes. Voltando ao pretérito, reconheci que vigoroso laço me unia àquele desgraçado que ainda sofria o pesadelo do ouro terrestre, carregando placas de lodo que juntava aqui junto ao coração com tanto carinho. Então ele estava olhando para aquele velho ali e pensando em como tinha relação com o passado do André. E aí, enquanto essas lembranças vinham aí na cabeça do André, enchiam aquele instante, em determinado momento, o colega velhinho também lá do lodo respondeu para esse que falou que aquilo podia ser um pesadelo. Pesadelo? Nunca! Oh, Cláudio, não te sensibilizes tanto. Eita, pronunciou o nome. A confirmação estarreceu o André. Quis gritar e não pôde. Compreendendo o que acontecia no íntimo, o Calderaro o amparou. André, já sei de tudo. Entendo agora a significação da tua vinda a essas paragens. Irmã Cipriana tinha razão. Não temos tempo a perder. Olha o Calderaro. Primeiro, percebeu que tinha aquele vínculo do André estar ali, que não era por acaso. Portanto, era um momento de socorro, aparentemente. E o principal, o velho revela-se receptivo pelo fato dele já ter duvidado daquele cenário que ele estava vivenciando por tantos anos. Começou a entender, diz o Calderaro, que provavelmente estará em erro, que talvez respire uma atmosfera de pesadelo cruel. Ajudemo-lo. Urge auxiliar-lhe a visão para que nos enxergue. Então, o Calderaro fez um procedimento, aplicou recursos fluídicos sobre os olhos para que ele conseguisse enxergar e viu. E falou: ó, que luz diferente, de onde vocês vêm? Vocês são padres? Dentro do que ele conhecia, né, da concepção, das vestes que eles estavam. E o André avançou para perto e indagou: meu amigo,
Sois Cláudio M., antigo fazendeiro nas vizinhanças de V, não coloca os nomes aqui, né? A gente sabe que a história do André Luiz ela é toda intrincada nos livros, né? Inclusive juntando encarnações diferentes, mas, além dos nomes trocados, eles evitam citar nomes de lugares para a gente não ficar procurando justamente, né? E o velhinho confirmou: sim, conheceis-me? Quem sois? E ainda continua pedindo ajuda. Desde muito eu estou preso nessa região misteriosa, referta de perigos e de monstros, mas abundante de ouro, de muito ouro. Vossa palavra me reanima. Ó, por piedade, ajudai-me a sair. Quero voltar, quero rever os meus, quero me sentir em casa novamente. O André abraçou, não conseguiu evitar e, sem desejar chocá-lo com inoportunas revelações, ou seja, imediatamente ele teve esse impulso de se conter, de ainda não falar nada, e primeiro trabalha no despertamento daquele velhinho e fala: Cláudio, sois vítima de lamentável engano. Vossa antiga casa cerrou-se com os olhos físicos que já desapareceram. Encarceraste o espírito num sonho vão de mentirosas riquezas. A morte vos arrebatou a alma do domicílio carnal, vai para mais de 40 anos. Mais de 40 anos que esse velhinho está ali na lama, achando que é ouro. O ancião esbugalhou os olhos angustiados, nem relutou, desatou a chorar, dilacerando as fibras mais íntimas do André. E reconhece, bem o sinto, tenho a cabeça afogueada, incapaz de raciocinar. Mas e o ouro? E o ouro que ajuntei com tanto suor? E o André pede para ele reparar as mãos. Que o que ele estava pegando, agora que ele estava com a visão auxiliada pelo calderário, que aquilo que ele estava pegando não era ouro, era lama. E o avô dele pôs-se a contemplar as massas de lama que abraçava e gritou aterrorizado. E disse: será o castigo? Minha falta para com Ismênia exigia punição. E o André não entendeu a referência e perguntou: você está falando de quem? A minha irmã, cujos direitos espezinhei. E aí ele vai contar de onde veio a fortuna. Ao morrer, meu pai confiou-me uma irmã que não era filha legítima de nossa casa. Minha mãe, dedicada e santa, criou-a com o mesmo infinito desvelo que a mim mesmo. Mas quando ele se viu sozinho, escorraçou ela da casa. Provou que não partilhava os laços consanguíneos para ficar com a fortuna que o pai deixou. A pobrezinha implorou e sofreu. No entanto, relegou ela a um miserável destino, sem uma base financeira que a família dispunha. Ele, por sua vez, ficou rico, multiplicou o dinheiro, ganhou sempre. E agora? Perguntava ele. O André ia consolá-lo, ia abrir o coração, ia contar tudo, e o calderaro fez um gesto firme, recomendando que o André ficasse em silêncio, porque não era oportuna a revelação da intimidade doméstica, né? A revelação do André. E o antepassado do André continuou, esse Cláudio. Onde viverão meus parentes? Onde respirará minha irmã, a quem tirei os recursos todos? Por que não me ensinaram na terra que a vida prosseguiria para além da morte? Estarei efetivamente morto para o mundo ou louco e cego? Ah, mísero que sou, quem me socorrerá? E alongando os braços pedindo ajuda, ele suplicava: tende piedade de mim. Meus pais foram levados ao túmulo há muitos anos, e meus filhos certamente me esqueceram. Não abandoneis um ancião traído em suas ambições e propósitos. Agora que me reconheço, tenho medo, muito medo. Meus familiares ignoraram o meu devotamento. Só uma pessoa no mundo se lembraria de mim e estenderia as mãos protetoras se soubesse do meu paradeiro. Meu neto André Luiz era a luz dos meus olhos. Muitas vezes os carinhos dele aquietavam meu torturado pensamento. Em muitas ocasiões manifestei em casa o desejo que ele se consagrasse à medicina. Olha por que o André foi médico. Destinei-lhe um legado para esse fim. Pretendia vê-lo fazendo o bem que eu, homem ignorante, não soubera praticar. Frequentemente dava o remorso nele pela extorsão que afligira a irmã dele. Contudo, consolava a ideia de que o neto, de algum modo, gastaria o dinheiro que ele indebitamente pegou, educando-se como convinha para o benefício de todos. Olha a expectativa que ele colocou no neto: estudar medicina e ainda continua velho, seria o benfeitor dos pobres e dos doentes.
espargiria sementes dadivosas onde minha existência inútil espalhara pedras e espinhos de insensatez. Meu neto seria belo, querido, respeitado. Quem sabe se vós, mensageiros de Deus, poderíeis levar a meu neto a tremenda notícia dos males que me devoram. Não mereço o afastamento dessas masmorras em que enlouqueci, mas seria um gigantesco consolo saber que o André tem ciência dos meus padecimentos. E aí não adiantou nada. Não adiantou mais os sinais que o Calderaro fez para que o André se contivesse. Meu peito como que rebentara numa torrente de pranto irreprimível, começou a chorar desmesuradamente. Ali não me achava ante assembleias superiores, cujas emissões de energia me sustentassem até ao fim do combate educativo da autodisciplina. Ou seja, ele está dizendo que se o ambiente fosse diferente, com espíritos superiores ali a darem energia, que talvez ele conseguisse se conter. Mas não. Diante dos deploráveis remanescentes das paixões terrestres, era onde ele se encontrava naquele momento. Lembrei-me do meu avô, dizia ele, acariciando-me os cabelos. Recordei que o meu pai sempre falava dos desejos do velho com relação à minha preparação acadêmica. Pensei nos longos anos que o mísero teria gasto ali, agarrado às ideias de posse financeira. Compreendi a extensão do meu débito para com ele, olha a gratidão, relativamente ao diploma de médico que eu não soubera honrar no mundo. Dirigi um olhar súplice a Calderaro, pedindo que me perdoasse. O Calderaro sorriu e entendeu tudo. Ele não tinha o que fazer. Ele não conseguiria mais não se declarar para o avô. E disse, tornando mentalmente aos cenários da infância longínqua, senti-me novamente menina. Venci de um salto o espaço que ainda me separava dele, ajoelhei-me aos pés do meu desventurado benfeitor, que me observava agora trêmulo e assustado. Cobri-lhe as mãos de beijos e, erguendo para ele os olhos lacrimosos, perguntei: Vovô Cláudio, pois o senhor não me conhece mais? Impossível descrever o que passou, diz o André. Esqueci por momentos os estudos que eu fui ali fazer. Ignorei os quadros daquele ambiente que me provocavam curiosidade e pavor. Meu espírito respirava o reconhecimento sincero e o amor puro. E enquanto as míseras entidades, agarradas naquela usura, gritavam revoltadas umas e outras riam, incapazes de compreender a cena, eu, amparado por Calderaro, que também enxugava lágrimas discretas diante da comoção, sustentei meu avô nos braços, como se transportara louco de alegria, precioso fardo que me era doce e leve ao coração. E olha aí os caminhos que a espiritualidade traça. Chegou o momento desse avô Cláudio despertar depois de 40 anos enclausurado naquele contexto mentiroso, naquele contexto totalmente cego por causa da usura que ele se deixou levar na carne e também pela forma como o dinheiro foi conduzido, e juntou com o aprendizado do André, a possibilidade dele ir fazer essa assistência pessoalmente para um ser tão querido ao coração dele. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo, como eu gostei. Importante para a gente confiar cada vez mais na espiritualidade, nos caminhos que eles fazem para o resgate. É muito triste saber que uma pessoa passou 40 anos nessa situação, mas é importante saber que foi uma colheita de um plantio feito por ele mesmo, e mais importante ainda é a gente saber o que são 40 anos perante a eternidade, que é a vida que nós temos pela frente. Um abraço a todos e até o próximo capítulo.